jump off the end to a clear lake. No one around. Just I am in a dream. I do not know when it began or whose dream it was. I know only that I slept a long time, and then one day I awoke. Your voice is the first thing I remember, and now I finally understand what you were trying to tell me. The thing you've wanted since that very first day. Dolores. Hello, Dolores. Hello. Welcome to the world. A memória não importa tanto pelo conhecimento que traz, mas pela ação que ela governa. O seu custo é o sofrimento. No vídeo anterior, eu fiz uma pergunta a vocês. Não que eu esperava uma resposta, mas a pergunta é: quais são os verdadeiros motivos pelos quais você assiste Westworld? Eu gosto de pensar que com as observações que eu fiz, eu já tenha respondido e explicado quão realmente complexa a resposta para essa pergunta pode ser. Claro que você poderia dizer pela narrativa, pelas reviravoltas, pelo roteiro, atuações, talvez grandiosidade. A primeira temporada de Westworld é uma resposta aos blockbusters. Já na segunda, a série realmente se transforma no blockbuster em si. Para minha surpresa, a minha cena favorita dessa temporada não envolve nenhuma das aparições de Ford, e sim Arnold e Dolores no mundo real. Logo de cara, uma galeria de arte em frente à casa de Arnold, chamada de Space 47, entrega basicamente o futuro dessa temporada e possivelmente da próxima. Tem uma série japonesa chamada Esquadrão Espacial Car Ranger, que é bem parecido com Power Rangers, e o 47º episódio desta série se chama Space 47, A Promessa dos Salvadores. Nesse episódio, o vilão chamado Don Mage planeja mudar sua consciência para um corpo imortal e dominar o universo usando uma quantidade ilimitada de poder. Qual é essa quantidade ilimitada de poder, você me pergunta? É o tempo. Afinal, se você é imortal, o que você mais tem para dominar o mundo é oportunidade e tempo para planejamento. Isto aparecendo justo no primeiro vislumbre da vida real pode ser uma referência aos potenciais saltos temporais que a série fará nas temporadas seguintes. Certamente, a cena pós-crédito se passando em um futuro distante é praticamente a comprovação disso. Além do lance da consciência em um corpo imortal, enfatizar o nascimento de Bernard e a forma como ele foi feito. E o fato de 35 anos depois ele estar com a mesma roupa de Arnold e Dolores, é claro, com a mesma roupa que ela estava usando no passado. Isso pode ser para enfatizar o quanto tempo é significativo. E tem sua lógica se você considerar que essa foi uma temporada sobre tempo e memória. Arnold leva Dolores para a casa que ele está construindo para sua família, e fala sobre como Dolores e seu filho Charlie têm muito em comum.
sempre vendo o que é bom e maravilhoso no mundo. Nessa linha temporal, Charlie ainda está vivo. Arnold fala com Dolores como se ela fosse uma criança. E se você comparar que talvez aí ela não tenha nem 2 anos de idade, digo de criação, por mais que ela seja programada como adulta, não muda o fato de que aí ela é praticamente inocente. Parece que as estrelas se espalharam pelo chão. Você já viu algo tão cheio de esplendor? Diz ela. Já, mas é melhor ver através de seus olhos, responde Arnold. Você acaba se acostumando. Depois de um tempo não vai achar nada demais. Esse conceito que Arnold se refere é um dos conceitos humanos amplamente estudados, conhecido como Hedonic Adaptation, ou adaptação hedônica. De acordo com o conceito, à medida que uma pessoa ganha aquilo que ela sempre buscou, as suas expectativas e desejos aumentam, o que resulta na falta de qualquer ganho permanente em felicidade. Ou seja, vamos supor que o seu objetivo de vida seja conseguir uma daquelas maravilhosas casas modernas isoladas do mundo. Quando você finalmente consegue isso, você fica feliz, mas a felicidade, a sensação de conquista, dura alguns dias, em alguns casos até menos. Logo você se acostuma. Por mais perfeita que a sua desejada casa seja, ela acabou se tornando algo monótono, porque você se adaptou a ela. Como diz a PhD em psicologia Sonja Lyubomirsky, em seu livro Os Mitos da Felicidade, procurar a felicidade faz você perdê-la, porque ao dizer que está procurando, você está assumindo que não a tem. Citando ela, tentar tornar-se feliz pode ser tão inútil como tentar tornar-se mais alto. As pessoas se acostumam todos os dias às suas próprias vidas, a seus próprios mundos, elas param de ver a beleza, seja do que for. Veja bem, a adaptação hedônica é na verdade um instinto de sobrevivência. Em determinadas épocas fica difícil para animais caçadores se alimentarem. Em regiões mais escassas, há pouco o que caçar, e o que o corpo deles faz para sobreviver, ele se adapta. A adaptação hedônica é uma maravilhosa ferramenta da mente para manter animais vivos e sãos. Claro que à medida onde a vida se torna muito fácil, como a nossa é, onde você consegue dopamina a partir de qualquer lugar, essa ferramenta se torna um pesadelo. O conceito vem desde a antiguidade, com pensadores como Santo Agostinho, em seu ditado O Desejo Não Tem Descanso, que é um ditado verdadeiro, pois o desejo não tem fim, ele sempre reaparece. A cena de Arnold com Dolores não se passa muito distante dos dias atuais, e é interessante se pensar sobre isso, ainda mais porque hoje em dia tem toda uma alteração do que significa a felicidade. A grande maioria realmente sofre com uma indústria que fornece absolutamente tudo o que elas querem. E adivinha só, nunca será o suficiente. O próprio Homem de Preto diz isso no primeiro episódio da temporada. Folly of my kind. There's always a yearning for more. A gente aprende com Ford que Arnold era o pessimista dos dois. Portanto, na cabeça de Arnold, por causa da adaptação hedônica, os humanos não são dignos nesse mundo. Porque, querendo ou não, nós nunca vamos valorizá-lo o suficiente. Aliás, nós os destruímos cada vez mais todos os dias. Vocês veem tão claramente a beleza disso, as possibilidades disso. Muitas pessoas pararam de ver tudo isso. A maravilha. Dolores responde. Talvez elas não tenham coragem. Uma nova estranha-luz assusta tanto quanto a escuridão. Arnold diz que é uma observação sábia e completa dizendo: mas às vezes eu acho que simplesmente não somos nós que merecemos isso. Obviamente ele está falando da humanidade. Isso ressalta que apesar de Arnold não ter conseguido salvar suas criações, ele ainda tinha ideias bem específicas sobre o lugar delas no futuro do planeta. Dolores passa a repetir monólogos, e fica claro a decepção no rosto de Arnold em ver que ela ainda não está pronta. Nesta época, ele ainda estava testando a atualização dos devaneios. Portanto, ele ainda estava longe da pirâmide da consciência e atingir a mente bicameral. Lembrando que Arnold testava atualizações primeiro nela do que nos outros. Por essa razão, vemos ela mais livre e tentando ter seus próprios pensamentos, e claro, mais confusa, enquanto os outros são programados e só improvisam através das interações. Dolores pede a Arnold para trazê-la de volta algum dia. Ela gostaria de ver essa vista novamente. Arnold promete trazê-la. Como sabemos, ele nunca realmente teve a chance de cumprir sua promessa, e Dolores só realmente sai do parque mais de 35 anos depois. Eu gosto de pensar que a dualidade é uma das chaves para ver toda a construção da série. Seja implícito em seu formato a futilidade, ou a inteligência, a loucura simulada ou a loucura verdadeira, o assassinato ou a sua encenação, a própria história dentro da história. A série em si é um manifesto sobre a humanidade. É como um ensaio sobre o que significa ser um humano, do ponto de vista experiencial. Esse conceito sonho dentro de um sonho sempre esteve presente na série, mas essa temporada leva a coisa a outro nível.
René Descartes, o famoso filósofo, matemático e cientista francês, argumentava que se não podemos sequer dizer ao certo se estamos sonhando, como podemos saber com certeza alguma verdade sobre o mundo em que parecemos viver? Sua famosa afirmação, "Eu penso, logo existo", vem da percepção de que para pensar ou mesmo ser enganado, é preciso existir, e essa é a única verdade além de qualquer dúvida. O filme Inception explora os mesmos tópicos que Descartes estava filosofando há mais de 300 anos, e é justamente essa inserção que é o foco do projeto da Delos. Uma coisa que ficou clara pra mim depois de assistir 7 episódios, e ainda mais clara depois que eu terminei a temporada, é que a segunda temporada é um espelho da primeira. O piloto da série, intitulado The Original, que é uma referência ao original, nesse caso, a primeira anfitriã já feita, cumpre seu papel de nos ambientar a história, nos apresentar o conceito, como todo piloto deve fazer. Mas é interessante se notar que a história de fato e a narrativa de toda a temporada só é estabelecida no segundo episódio. O primeiro episódio da segunda temporada, além de ser sobre o prazer da revanche, nos ambienta onde estamos após todo o caos da rebelião das máquinas. Mas a história de fato só começa no segundo, onde o conceito de imortalidade é brevemente introduzido. E onde Dolores revela uma certa arma que pode destruir a humanidade, a arma que está localizado no Além do Vale, também conhecido como Forja pelos funcionários do parque. No quinto episódio do primeiro ano, somos apresentados à cidade de Pariah. No quinto episódio desse segundo, somos apresentados a Shogun World, que é literalmente um espelho do primeiro parque. No fim do sexto episódio, El se vê um código e descobre que esse tal indivíduo chamado Arnold está controlando alguns anfitriões, fazendo-os acordarem e saírem de suas narrativas. Já nesse sexto episódio, Bernard descobre o código de Ford de dentro do berço, que seria o backup dos anfitriões, né? E de dentro do berço, o Ford controla as coisas do lado de fora. O que descobrimos é que Bernard agia como o código de Arnold, uma parte dele que já esteve presente tanto dentro da Forja como dentro do berço uma dezena de vezes, ajudando Ford a libertar os anfitriões. A jornada na noite se estende da morte de Ford à abertura da porta, e apesar de ser a narrativa de Ford, aprendemos que ele teve a ajuda de Bernard e inicialmente até de Dolores. Sorry for bothering you, but there's no one else left who was there. No one who understands as we understand. Are we very old friends? No. I wouldn't say friends, Dolores. I wouldn't say that at all. No sétimo episódio, Ford faz Bernard matar. Nesse episódio, ele faz Bernard matar pessoas de novo. No nono episódio, Bernard dá um tiro em sua própria cabeça. Nesse nono episódio, Ted é quem faz isso. Tem um outro também que quase se matou por escolha, até perceber que não tinha uma. No episódio 9 da primeira temporada, Bernard insiste que as partes mais elegantes dele não foram escritas por Ford. Como aprendemos, e como o próprio Bernard aprendeu, ele teve acesso desde o primeiro dia em que ficou online. Nesse caso, que seu corpo físico nasceu. Mas há, é claro, a verdade de como a personalidade dele foi criada por Dolores no berço, esta do qual ele não se lembra aí. A level of empathic response outside what she's programmed to exhibit. Something like See, Bernard, this is what comes from seeking answers to questions that are best left unasked. Eu não podia deixar você dar seus primeiros e vacilantes passos no mundo real, Bernard. Em ambos os episódios finais, Bernard e William se encontram, sempre brevemente. Na primeira temporada, achávamos que estávamos vendo Bernard, mas estávamos vendo Arnold. Nessa, a gente achava que estava vendo o Arnold, mas a gente estava vendo o Bernard. Isso é o que são narrativas espelhos, uma forma onde os criadores utilizam a narrativa atual para homenagear a própria. Como a segunda temporada é um espelho da primeira, a crítica ao blockbuster se torna o blockbuster em si.
Enquanto o Homem de Preto buscava significado através do labirinto, na tentativa de encontrar caos e libertar os anfitriões para eles se evitarem, Dolores busca uma arma, e esta arma é o conhecimento. Um usa o conhecimento para encontrar o caos, e a outra usa o caos para encontrar conhecimento. Narrativas espelho, meus amigos. Narrativas espelho. Parte do porquê a série faz isso é porque humanos gostam de violência. Como eu disse no vídeo anterior, nem tudo aquilo que segue os atributos do que faz sucesso precisa ser raso e superficial, mas a verdade é que a grande maioria é. A questão é, por que gostamos de violência? Ou pelo menos porque somos atraídos por isso involuntariamente? Desde o início do relacionamento humano, fez-se necessário construir um conjunto de regras para pautar o convívio dos homens. Assim, a moral é um conjunto de regras estabelecidas pelos membros de um grupo de comum acordo com todos para preservar hábitos e costumes inerentes a esse grupo específico. Nós somos os únicos animais com consciência, então criamos a moralidade, tudo aquilo que consideramos ético, claro, para proteger nossos próprios interesses. Afinal, nossa espécie é tão assassina que, se não houvesse moral, é bem provável que nós mesmos tivéssemos dado início à nossa própria extinção. Mas é interessante se observar como os índices demográficos e estatísticas nos mostram que nós estamos projetando instintos básicos animalescos em entretenimento. Shoshana Dreyfus, and this is the face of Jewish vengeance. Os criadores gostam de comparar o Parque da Delos com o GTA. Ou seja, não é real e você pode fazer tudo o que quiser. Mas por que quando podem fazer tudo o que querem, as pessoas só cometem atrocidades? A resposta é mais óbvia do que parece. Porque nós somos animais, e animais não podem mudar programações básicas de sua própria natureza. Os animais desenvolveram um sistema de recompensa por toda a luta por comida, espaço e reprodução. Esse mecanismo tem uma rota neural bastante definida e também atua nos momentos de agressão. Se eu estou atacando alguém, em termos bioquímicos, eu sou o vencedor. Ou se eu estou apanhando e eu consigo fugir, isso vai me dar um sentimento bom assim mesmo. Se esse mecanismo não existisse, estaríamos cada vez mais perdendo esse comportamento com o passar da civilização. No entanto, ele é preservado por causa de genes primitivos, que se tornam úteis no caso de uma guerra. E existem centenas de estratégias para se preservar o tal mecanismo. No passado, por exemplo, havia o Coliseu, onde os homens degladiavam. E hoje, a luta de UFC e futebol, entretenimento e esportes no geral. Os berros nestas modalidades são uma representação de comportamentos utilizados na guerra. Estes esportes são maneiras de desencadear um mecanismo de recompensa sem que isso signifique matar ou se defender de outra pessoa. Sim, o que eu estou dizendo é que entretenimento, seja ele qual for, revela o seu lado animal mais profundo. E é exatamente por isso que Westworld joga na nossa cara que humanos não podem mudar, e que a própria série e os motivos pelos quais você está assistindo, sejam ele grandes reviravoltas, conflitos e tudo mais, é só um experimento do que nós humanos somos atraídos naturalmente. Quando você está assistindo uma luta de MMA, lutas em filmes ou mesmo cenas de assassinato, por mais que você imagine o quanto está doendo para aqueles lutadores ou personagens, a dor não vai te atingir. Não é você realmente quem está sofrendo. Isso faz toda a diferença na modelagem mental. Qualquer barbaridade que passe ali, por mais chocante que seja, não tem o poder de fazer mal a quem assiste. Isso certamente me lembra a épocas onde adúlteras eram pelejadas até a morte, e outras pessoas tinham o prazer de jogar pedras, ou quando supostas bruxas eram queimadas vivas. A violência, juntamente com a reprodução, são os dois mecanismos a longo prazo mais básicos para a sobrevivência de um indivíduo na visão psicodinâmica clássica. Somos violentos para dissuadir a violência contra nós. De fato, é irônico. Diana Briner, editora do Live Science, argumenta que humanos anseiam por violência, como anseiam por sexo, por exemplo. Há uma dezena de pesquisas que enfatizam que o indivíduo intencionalmente irá procurar ser agressivo, apenas porque experimenta uma sensação gratificante. Isso serve a um papel evolucionário realmente útil.
que é defender o território. Se você é um animal macho, você defende sua fêmea. Se você é uma fêmea, você defende sua cria, diz o Dr. PhD Craig Kennedy. Essas são as razões evolutivas pelas quais você é atraído por conflitos. Do ponto de vista da seleção natural, você precisa do conflito para se manter vivo. É por isso que cenas de suspense de filmes de terror e aquelas briguinhas ridículas de reality show são quase impossíveis de se ignorar. Embora você pense que a cultura moderna é violenta, vivemos em uma das épocas menos violentas da história da humanidade. Crimes violentos têm diminuído a cada década desde a Idade Média. Talvez a violência projetada no entretenimento esteja ajudando a reduzir isso? Sinceramente, eu não sei. Em seu livro The Lust for Blood, Dr. Jeffrey Kotler revela dados que mostram que 90% das pessoas, em algum momento, fantasiaram em matar alguém. Claro, a maioria das pessoas não age de acordo com essas fantasias. Citando ele, desde o início da história humana, você volta aos tempos astecas, com sacrifícios públicos, onde milhares de pessoas foram assassinadas em um dia para o deleite do público. Ou certamente durante os tempos romanos, com os gladiadores, onde os imperadores mantiveram seu poder de uma forma amplamente determinada pelo tipo de espetáculos violentos que eles poderiam reunir. Às vezes, dezenas de milhares de pessoas mortas para o entretenimento das massas. Essa sempre foi uma parte da experiência humana. Então, como você espera que eu defenda a nossa raça? Ou condene Westworld por dizer que humanos não podem mudar? Por dizer que humanos são apenas meros animais, canalizando um instinto que foi proibido? E liberando esse mesmo instinto no entretenimento, onde tudo é liberado? Sendo o parque e, claro, a própria série de TV uma inclusão de tudo isso. Um mito muito comum é acreditar que a humanidade evoluiu. Veja bem, a humanidade não evoluiu. O que evoluiu foram as coisas que a humanidade criou. Mas a humanidade em si não tem sequer a capacidade biológica de mudar. Tudo que ela pode fazer é se adaptar. Assim que a moralidade foi criada, foi algo tipo assim: olha só, não se pode mais matar pessoas na rua. Só pode no Coliseu. E conforme a moralidade foi evoluindo e evoluindo mais, foi tipo: olha só, não se pode matar mais pessoas de forma alguma. Agora isso é um crime. Mas você pode fantasiar com isso jogando GTA ou assistindo um filme do Rambo. Como não é mais moral dizer que você fantasia matar alguém, então o que você faz é abraçar o conflito do inconsciente. E é sobre isso o que o entretenimento é, e sempre foi. Os genes animalescos continuam no seu cérebro. O que nós fizemos foi usar o entretenimento para nos adaptarmos à moralidade. Não importa o que você assista, desde que você não faça. Essa é a lógica da atualidade. Como eu disse, a violência juntamente com a reprodução são os dois mecanismos a longo prazo mais básicos para a sobrevivência de um indivíduo, na visão psicodinâmica clássica. Quando eu digo violência, me refiro a conflito. E quando eu digo reprodução, me refiro a sexo. Não importa qual seja a sua visão de mundo, o que você deseja sempre vai estar relacionado a uma das duas. Simplesmente porque é assim que animais são. Até ideias como amor romântico têm essas remanescências. Eu te desafio a citar uma história de amor que não envolva sexo ou conflito. Você não vai achar, porque não existe. Claro que nós precisamos da moralidade. O mundo seria um caos sem isso. E o ideal para progredir como indivíduo, em minha opinião, tem a ver com não priorizar esses prazeres que são alicerce do comportamento animalesco, e no lugar deles injetar conhecimento, de preferência sobre absolutamente tudo. E é por isso que eu gosto da teoria do processo civilizador, de Norbert Elias. No volume 1 de O Processo Civilizador, Elias diz: não podemos dizer que já compreendemos por que concretamente nos atormentamos desta maneira. Sentimos que nos metemos através da civilização, em certos emaranhados desconhecidos de povos menos civilizados. Mas sabemos também que esses povos menos civilizados são, por seu lado, atormentados por dificuldades e medos dos quais não mais sofremos. Ou pelo menos não sofremos no mesmo grau. Todos sabem o que se pretende dizer quando se usa a palavra sociedade, ou pelo menos todos pensam saber. A palavra é passada de pessoa para pessoa, como uma moeda cujo valor fosse conhecido e cujo conteúdo já não precisasse ser testado. Quando uma pessoa diz sociedade, a outra escuta, e elas se entendem sem dificuldade. Mas será que nós realmente entendemos? Norbert Elias acreditava que a moralidade não foi um processo natural, nem um legado de uma graça de uma divindade. Ela foi adquirida por um processo de adestramento que terminou fazendo do homem um animal mais interessante, um ser evolucionário, mas ainda assim previsível em relação ao seu próprio comportamento,
que ainda assim, apesar de não cometer atrocidades, pelo menos em sua grande maioria, a humanidade começou a projetar estes instintos animais adormecidos em literatura gótica e subversiva, em arte e em diversos aspectos do cotidiano, hoje em dia, é claro, em entretenimento e publicidade. Assim como a adaptação hedônica, nós também não podemos mudar nosso gosto involuntário por violência e conflito. Como Mark Twain disse, de todos os animais, o homem é o único que é cruel. Ele é o único que inflige dor pelo prazer de fazê-lo. Isso certamente explica o número gigantesco de espécies em extinção, muitas delas causadas pelos nossos hábitos de caça, mesmo quando não precisamos da carne. O tigre de Bengala, por exemplo, é caçado por sua linda pele. Nós destruímos e subjugamos nosso mundo. E quando não havia mais criaturas para dominar, construímos esse lindo lugar. Os únicos animais que sobraram foram dominados. Aqueles que se deitam aos seus pés, ou os que fogem assim que os humanos se aproximam. Não há meio termo. E de fato não há. Nesse caso, o sexto parque, The Raj, foi feito para que humanos continuassem matando espécies que já morreram simplesmente pelo gosto disso. O entretenimento sempre contou a história da humanidade, porque nós sempre nos espelhamos em entretenimento. Projetamos aquilo que nossas mentes primatas secretamente querem. É como se tivéssemos chegado tão longe, mas por conta de nossas mentes primatas, tudo o que queremos é voltar ao básico. Esses homens de pedra, toda essa feiura, toda essa dor, tudo isso para que consigam consertar seu próprio código. Bom, se blockbusters com violência é o que as pessoas querem, a segunda temporada é exatamente isso. Ela se espelha no que o primeiro ano faz e passa a mesclar narrativas intercaladas, muito semelhante ao que Game of Thrones faz, mesclando expectativas de diferentes histórias em uma única narrativa. Jonathan Nolan disse mais de uma vez que sem Game of Thrones, Westworld, a sua série de TV, nem existiria. Assim como Lee Sizemore, Nolan sabe o que as pessoas querem, mas ele também sabe que entretenimento é um espelho do que a mente animal busca. Sizemore tem sido um personagem de destaque na segunda temporada, como fonte de alívio cômico, como um útil explicador das narrativas do parque e como parceiro da Maeve, que parece apreciar a simples previsibilidade de seu interesse próprio. No entanto, ele também se preocupa com ela, deixando de lado o seu instinto natural de ver os anfitriões apenas como porta-vozes para o seu diálogo. No vídeo anterior, eu disse que criadores de histórias teriam que ser como Ford, criacionistas, não narcisistas. Arnold foi um narcisista, sua tragédia pessoal o consumiu e ele se tornou obcecado em criar uma filha que não poderia morrer e posteriormente libertá-la desse sofrimento. Arnold, é claro, morreu por isso. A lição é: não crie uma história sobre você. Crie para eles, para o desenvolvimento de seus personagens, para o desenvolvimento da história como um todo. É assim que Ford moldou sua narrativa final. É correto dizer que Sizemore, um roteirista um pouco mais medíocre, digamos assim, também comete o erro de espelhar sua vida em suas narrativas. Do you have any idea what went into those narratives that he just demolished overnight? Now, forget about the months I spent writing. I'm talking about the years of my life, squeezed down to their essence, the raw pulp of truth. My truth, in one transcendent narrative. I'm Lee Sizemore, head of narrative. All these fantasies come from your twisted little mind, huh? Well, the good ones do. So tell me, Mr. Sizemore, what's your favorite ride? Well, I write them. I don't play them. No, you want others to indulge, but you won't do so yourself. You're afraid to lose control. A história de Sizemore nessa temporada tem a ver com o amadurecimento de um roteirista, ver suas histórias evoluírem para locais inesperados e eventualmente lutar por liberdade criativa quando necessário. O discurso de Hector, de Lee, é a representação do fim da narrativa inicial da série. A ideia estabelecida desde o piloto sobre a rebelião das máquinas, agora as máquinas já se rebelaram e já estão além do plot inicial do programa. Ao mesmo tempo, quando Sizemore passa a escolher histórias em vez de futilidade, decide deixar de ser narcisista e se tornar criacionista, recitando seu discurso enquanto luta por essas histórias, é quando ele morre. Ou seja, a mensagem é bem clara. Se você foge da futilidade e foge das estratégias para atrair a massa, você morre. Novamente, Westworld enfatiza que reconhece o motivo de seu sucesso. Se a série fosse só cabeça, ela seria esquecível para o público, porque o grande público realmente não se importa com isso. Não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas. Reviravoltas é o que mantém as pessoas interessadas. Sempre foi.
Podemos pegar exemplos desde a TV ao vivo com as soap operas e suas reviravoltas que ou cercavam a busca por um assassino ou a descoberta de uma irmã gêmea da personagem principal. Querendo ou não, sempre tem a ver com conflito, mesmo que indiretamente. Isso explica a grande parcela de intermináveis séries criminais com o passar dos anos. Querendo ou não, é isso que as pessoas querem. Como eu disse, existem motivos biológicos para o cérebro humano ser atraído por essas coisas. Nós adoramos personagens, mas adoramos ainda mais ver o circo deles pegando fogo. Acredito que o exemplo usado por Ford sobre a Biblioteca de Alexandria foi o mais perfeito exemplo do grande experimento que a série é. Quando queimaram a grande biblioteca, os primeiros 10.000 anos de histórias foram reduzidos a cinzas. Mas essas histórias nunca morreram de verdade. Se tornaram uma nova história. A história do incêndio em si. Do impulso dos humanos de pegar algo belo e riscar o fósforo. Ford diz isso bem no episódio intitulado Les Escorchés, que é francês para esfolado, uma pintura ou escultura de uma figura humana com a pele removida para exibir a musculatura. Esses desenhos, pinturas ou esculturas são tipicamente feitos como um estudo da figura humana. Leonardo da Vinci fez alguns dos primeiros exemplos. A razão pelas quais esses desenhos se tornaram tão conhecidos durante o período da Renascença é que a dissecação do corpo humano havia sido banida. Todo o conflito dos humanos com os robôs nesse episódio é justamente uma releitura desse mesmo conceito, uma releitura da moralidade. Acredito que Arnold estava mesmo certo. Nós não merecemos esse mundo. Ford demorou para aceitar isso, afinal, na época, ele teria que destruir seus sonhos para reconhecer sua própria mediocridade como humano. Até eu caí na mais terrível armadilha humana. Tentar mudar o que já é passado. Não foi Oppenheimer que disse: um homem cujos erros levam 10 anos para corrigir é um homem tanto? Os meus levaram 35. A verdade é que nem mesmo o intelecto é tão relevante no ponto de vista evolutivo natural. Eu gosto muito quando Ford comparou o intelecto humano com as penas de pavão. Nesse caso, segundo a teoria dele, nosso intelecto é só uma elaborada tentativa de atrair um companheiro e se acasalar. Taking off, I just got here. You gave me what I needed. So is that all I'm good for? Letting off a little stress? Who says I'm stressed? You have your tells. Oh, yes, Bernard, the master of observation. Tomorrow I have to talk to Ford. Why? He's creating chaos in the park. And the board will be descending at any moment. I need to buy some time. Some advice? Best to not show him you're nervous or defensive. I have nothing to be defensive about. Then don't cross your arms. It's an ancient instinct. The belly is the most vulnerable part of every animal. So sexy being compared to a frightened beast. There. That's the posture you're looking for. Eu particularmente gostava muito da relação de Bernard com Teresa. Quando se relacionam, pessoas mostram outras partes de suas personalidades que não mostram para mais ninguém. Até as formas mais elegantes do nosso cérebro seguem propósitos de reprodução, porque somos programados para manter nossa espécie viva. Não é, portanto, surpresa nenhuma que Darwin tenha tido dificuldades para explicar a cauda do pavão em termos evolutivos. Usando a teoria da seleção sexual como forma de providenciar uma explicação evolucionista para as penas do pavão. Basicamente, a ideia de Darwin era que as penas e os padrões presentes no pavão evoluíram como uma resposta às escolhas das fêmeas. Os pavões com as caudas mais bonitas seriam mais atraentes para as fêmeas, fazendo com que esses fossem os escolhidos. Eles acasalavam mais e passavam seus genes para a geração seguinte, incluindo, é claro, os genes da cauda atraente. Assim como a mente bicameral se tornou uma teoria revogada para a mente humana e a seleção natural para os animais em geral, a teoria da seleção sexual também foi revogada para os pavões. Nunca foram encontradas evidências de que as fêmeas da espécie escolhem os machos de acordo com a qualidade das caudas. Portanto, a explicação de Darwin foi cientificamente refutada. Eu vi um dia desses um documentário da National Geographic que explicava exatamente que a aparência da cauda do pavão é indicadora de sua saúde. Então as fêmeas supostamente escolheriam, obviamente, os machos mais saudáveis. Convém ressaltar que mesmo que as fêmeas fossem atraídas pelas caudas mais bonitas, isso não explica a origem da informação genética que codifica as penas do pavão. Esse é o grande mistério.
Mas Ford usa a teoria para enfatizar que o próprio intelecto humano é medíocre, porque até nisso nós somos indivíduos falhos, animais que não conseguem mudar seus instintos, esses dos quais estão sempre associados à reprodução e sobrevivência. Hoje, a indústria fornece outras maneiras para os humanos aumentarem suas penas, por assim dizer, né? Usando essa analogia. A indústria das cirurgias plásticas, assim como a indústria do entretenimento, só se aproveita do desejo animalesco dos humanos em serem atraentes ao sexo oposto, ou entrar em conflito com o mesmo. Mas o pavão, é claro, mal pode voar. Vive no chão comendo insetos na lama, consolando-se com sua imensa beleza. Vai ver, por isso Ford vê a si mesmo como parte do problema, algo que precisa ser eliminado, cujo espaço nesse mundo não é merecedor. Ele fez Bernard criar uma cópia dele antes de seu planejado assassinato, mas mesmo a sua cópia é descartável, porque por mais que nesse momento ele seja somente um código de computador, esse código é uma cópia da consciência humana, uma cópia da espécie mais assassina do planeta. Ele se viu somente como um guia para libertar uma espécie melhor do que a nossa, fazer o que Arnold não teve a capacidade de concretizar. A Charlotte Hale já tinha deixado implícito que conhece Ford por causa do projeto da empresa. Isso torna ele uma variável descartável. É por isso que conceitos como a imortalidade geralmente representam o fim da linha. Um dia, até ressuscitaremos os mortos. Invocaremos Lázaro de sua caverna. Sabe o que isso significa? Significa que estamos acabados. Que isso é o melhor que podemos ser. Todo o conceito da imortalidade envolvendo James Delos e William é justamente o ponto final na questão. A cereja no topo do bolo. O site do parque tem uma caixa ao topo onde, ao inserir certas palavras, ele te revela algo novo. Às vezes um vídeo viral, às vezes imagens difusas. Isso não acontece mais por causa da evolução das máquinas, porque o site acontece em tempo real com a série de TV. Portanto, se o parque Westworld está com problemas, o site também está. Durante o episódio final na temporada passada, ao inserir Reverie, ou seja, devaneio, na caixa de administração, dava para ver trechos de imagens corrompidas, da fuga de Maeve com Hector, Armistice e Felix. A data no canto superior esquerdo dessas imagens corrompidas que eu estava falando foi alterada. Foi alterada para isso. Ela foi oculta, mas originalmente se lia 15 de junho de 2052. Ou seja, finalmente podemos datar os eventos em Westworld. Se Maeve quase escapando do parque foi em 2052, e 30 anos antes disso, o William se descobria no parque, isso é, em 2022, 5 anos antes disso, Arnold ainda estava vivo, isso seria 2017. Apesar de eu achar que foi em 2018, já que na primeira temporada Dolores deixa implícito que Arnold morreu, nas palavras dela, 34 years, 42 days, 7 hours ago. Arnold então estaria para morrer na nossa época, nesse caso no ano passado, em 2018. Isso certamente explica o porquê o lado de fora do parque era tão parecido com o nosso mundo atual. Digo era porque acredito que 34 anos depois a tecnologia evoluiu, certo? Em algum lugar entre 2017 e 2018, Arnold Webber e Robert Ford estão prestes a abrir o parque Westworld juntos. Em 2022, William e Logan visitam o parque. Em 2052, a narrativa final do Dr. Ford e a fuga de Maeve acontecem. Se a informação apresentada posteriormente estar correta, isso bateria com o que o Jonathan Nolan disse sobre a série ainda se passar no século XXI. Por definição, se Arnold se mata entre 2017 e 2018, 3 anos antes, possivelmente em 2015, em que Ford descreve como a época perfeita, já que eles ainda não tinham investidores. Então, em 2015, Arnold e Ford estão na China, próximos das instalações de onde o parque está em construção. E eles alugam um espaço, enchem com uma dezena de anfitriões e vão até o filho do bilionário James Delos, Logan, para convencê-lo a investir no projeto. Segundo Logan, todos atualmente só querem saber de realidade virtual, e o futuro está realmente aí. Obviamente, a empresa formada pelo grupo de investidores de Arnold e Ford, chamada de Iniciativa Argo, consegue convencer Logan com uma apresentação impressionante com anfitriões que, claro, apelam para a natureza humana e seus prazeres. Nós não estamos aqui ainda, diz Logan, enfatizando que para a época é impossível que a inteligência artificial esteja tão perfeita. Novamente, isso pode ser proposital, visto que isso supostamente se passa em 2015. Logan acaba investindo no parque, com uma pequena porcentagem, com 5% ou menos da empresa. A iniciativa Argo deve ter pelo menos 80% do que todos os investidores têm.
Nesta época, William está namorando a irmã de Logan, mas eles ainda não estão noivos. Então é assim como essa empreitada com a Delos começa. Mas o problema de fato só começa em 2017, com a morte de Charlie. A vida pessoal de Arnold é marcada pela tragédia, e a busca pela consciência o consome totalmente. Ele se mata na tentativa de impedir que o parque se abra. A partir daí, uma figura misteriosa que paira pelo parque começa a se descobrir. É uma das criações de Arnold. Ele também chega ao centro do labirinto e passa a espalhar a mensagem com o passar do tempo. Mensagem que no futuro inspiraria Ford. O jovem Ford esconde o nome de Arnold nos registros, na tentativa de ainda assim abrir o parque sem o seu sócio. O que aconteceu foi chamado de acidente, mas Ford sabia que Arnold era muito, muito cauteloso, como ele mesmo conta. Ainda assim, a possibilidade de Arnold ter alcançado o topo da pirâmide da consciência destruiria os sonhos de Ford. Portanto, ele se convenceu que ainda conseguiria sozinho, o que se mostrou ser um erro. Em 2022, após a sua visita no parque, William convence James Delos a investir no projeto, comprando ao menos 75% das ações, mantendo a empresa Delos como a majoritária e tirando a iniciativa Argo da jogada. I'm not interested in the future. I'm not interested in fantasies. I'm interested in reality. I think in 20 years this will be the only reality that matters. Fazendo uma comparação com a vida real, a Delos seria a Amazon ou o Google em termos de mercado. É uma empresa bilionária que viu a oportunidade de declínio do parque como um negócio para pesquisas para descobrir o que as pessoas querem. This is the only place in the world where you get to see people for who they really are. And if you don't see the business in that, then you're not the businessman that I thought you were. A cena parece fazer uma relação com o recente escândalo do Facebook ao ter dados de usuários vazados. Muitos especulam que a plataforma vende os dados de usuários para outras empresas. Afinal, na era digital, informação é mais valiosa do que dinheiro. Jonathan Nolan, é claro, sabe disso. Right. I'm not on social media. I don't give a shit about Twitter or Facebook. I think they're broken systems. Redes sociais são sistemas falhos, mas a culpa, é claro, não é das redes sociais em si, e sim das pessoas. Eu sempre comparo com o entretenimento. Certas coisas só existem porque as pessoas as assistem. Assim como o entretenimento, redes sociais só revelam quem as pessoas são, e discussões não civilizadas fazem parte do contexto animal de conflito, simplesmente porque animais nunca foram civilizados antes. É esperar demais que todos sejam agora. Algum tempo depois, James Delos contrai algum tipo de doença grave, e como ele é um megalomaníaco, a empresa muda seu foco de pesquisa para curar doenças. Isso certamente explica os novos modelos dos anfitriões. Aparentemente, eles não conseguiram chegar em soluções de cura, então na tentativa de manter o Delos vivo, William passa a conduzir pesquisas para a imortalidade. Aproximadamente em 2026, James Delos, ou mais precisamente um anfitrião, com uma réplica da consciência de Delos, está sendo mantido em uma instalação dentro do parque. Ele recebe sua primeira visita de William aqui. E William vê que a mente de Delos ainda não está à altura. Há falhas em sua fala, funções motoras e capacidade cognitiva que eles esperam resolver para que algum dia ele possa se juntar à sociedade. Essa falha é apelidada de platô cognitivo. É como se a consciência humana rejeitasse um corpo artificial e não se integrasse a ele. Anos depois, a consciência artificial revela o problema. Mas a gente já chega lá. Aproximadamente em 2027 ou 2028, os técnicos ficam surpresos ao saber que Akecheta está no parque há quase 10 anos e nunca morreu. Por definição, até então ele nunca foi atualizado. Quando eles o deixam para ser atualizado, ele vai para a câmara fria e encontra sua esposa no modo de suspensão. De volta ao parque, Akecheta torna sua missão de vida espalhar a verdade para o maior número de anfitriões que puder, mas eles devem operar em segredo, e é por isso que a Nação Fantasma coloca o símbolo do labirinto embaixo dos seus escalpos. Aproximadamente em 2032, uma festa na mansão da família Delos acontece para homenagear James, já que ele irá se aposentar. E é possível ver a jovem Emily, filha de William e Juliet. Na primeira temporada, Logan diz para William: "Eu o escolhi exatamente porque você jamais será uma ameaça a alguém. Minha irmã deve ter o escolhido pela mesma razão." E de fato foi isso. Mal sabia ela. E mal sabia ele, claro. Toda ação tem uma reação igual ou oposta. A coisa que eu mais gosto em um personagem como William é que ele é fruto do que fizeram com ele, do que esperavam dele. A partir do momento em que ele faz o oposto do que esperam, ele vê abaixo da superfície de sua própria psique. Você pode até não gostar do Homem de Preto, mas é exatamente essa a intenção.
pintar um retrato honesto e grotesco sobre o que a natureza humana realmente é. Ainda nessa linha temporal, posteriormente o William se encontra com a Dolores na sede do parque, chamando-a de uma coisa e dizendo que ele não pode acreditar que se apaixonou por ela. Ele percebeu que não estava interessado nela, estava interessado no que ela refletia sobre a si mesmo. Ele mostra a ela o que ele está trabalhando, um grande projeto chamado Forja. O plano da Delos não se trata mais só sobre James, mas sim sobre todos que já visitaram o parque. Você não é nenhuma coisa, você é um reflexo. E sabe quem adora olhar seu próprio reflexo? Todo mundo. Aproximadamente em 2040, um William mais velho visita James Delos novamente. Ele fez progressos desde a visita anterior, mas ainda não está pronto para sair para o mundo. Durante essa conversa, é revelado que o verdadeiro James Delos morreu há 7 anos atrás, o que nos coloca a cerca de 1 ano depois da festa da aposentadoria de 2032. Portanto, o executivo faleceu em 2033. 11 anos depois, em 2051, um ano antes da Revolução das Máquinas, William encontra Ford em uma festa de caridade. Ford deixa claro que há algo no projeto da Delos que William não considerou. Ford diz exatamente essas palavras. Quando foi a última vez que viu a sua criação? E o que ela tem aprendido sobre seus assuntos? Foi o autoconhecimento que o atraiu ao parque para início de conversa. Cuidado com o que deseja. Ford está deixando 3 coisas claras. Que alguém, a gente já sabe quem, né, está ciente do projeto dele. Claro, além da própria Dolores, que ele cometeu o erro no passado de mostrar a ela. A segunda coisa, a gente já sabe o que é. Todo o lance sobre a autodescoberta humana sobre o entretenimento, somos atraídos por entretenimento porque ele revela o que faríamos sem conceitos como a moralidade, enfim. A terceira coisa é cuidado com o que deseja, ou seja, aquilo que o Ford diz na primeira temporada e realiza no final. Não dá para brincar de Deus sem as consequências do diabo. Ou seja, William não quer ser imortal, mas ainda assim ele queria que a Delos vendesse a imortalidade. Agora ele mudou de ideia, mas não muda o fato de que ele é o responsável. Não muda nada, assim como a redenção dele salvando a família de Lawrence não muda o que ele já fez no passado. Eu sei quem você é, William. Uma boa ação não muda isso. Nesse caso, as consequências para William é tomar do seu próprio remédio, ou seja, a imortalidade. Enquanto esse jogo de Ford, apelidado de A Porta, representa o paraíso para os anfitriões, ele é literalmente o inferno para o Homem de Preto. Esses prazeres violentos têm fins violentos. Se você quiser enganar o diabo, precisa fazer uma oferenda. Pode achar que o autorretrato não é muito lisonjeiro, diz Ford ao falar sobre o histórico digital de William no parque. Há claramente uma comparação, não só com o péssimo histórico que a humanidade tem, mas o histórico das pessoas em termos digitais. Entretenimento e histórico na web revelam mais sobre uma pessoa do que você imagina. Como dizia Evan Williams, o cofundador do Twitter, a informação que consumimos é tão importante quanto a comida que colocamos em nosso corpo. Isso afeta nosso pensamento, nosso comportamento e como entendemos nosso lugar no mundo e como entendemos os outros. No mesmo ano, aliás, nesta mesma noite, a mulher de William se suicida, após ver esse mesmo histórico ao qual me refiro. Depois disso, William volta para o parque como o Homem de Preto. Ele retorna para ver se ele consegue sentir alguma coisa, escolhendo aterrorizar e matar uma mulher que morava nas colinas com a sua jovem filha. Ele não sente nada, embora fique impressionado com o fato de que a anfitriã está em legítima angústia pela morte de sua filha. A anfitriã em questão, a favorita de Ford, Maeve, assusta Ford com a quantidade de dor que ela está experimentando. Então ela é transferida, assumindo o posto de cafetina do bordel no salão Mariposa de Sweetwater. William vê o labirinto de Arnold, uma ideia que segundo Ford deveria morrer há anos atrás. Desesperado por um significado, William acredita que seja um jogo de Arnold e que o labirinto se revelou para ele. Apesar de não ser nada além de Akecheta tentando lembrar a filha de Maeve que esse não é o mundo correto e levá-la para um novo mundo, já que ela o ajudou há anos atrás. Bom, ainda nessa linha temporal, William visita James Delos pela última vez. James quer sair, mas William decidiu que todo esse experimento foi provavelmente um erro, porque as pessoas não são destinadas a viver para sempre. Ele acredita que o mundo é um lugar melhor sem James, e provavelmente sem a si mesmo. Durante a conversa, William conta a James sobre o recente suicídio de Juliet e sobre a overdose de Logan há anos atrás. Um ano depois, em 2052, o Homem de Preto retorna ao parque, dando assim início à primeira temporada. Depois de chegar ao centro do labirinto e se lembrar de seu tempo no berço construindo uma nova versão de seu criador, juntamente com Ford, Dolores sabe o que tem que fazer se quer sair desse mundo falso e salvar a única chance de sua espécie sobreviver. Tell me, Dolores.
Did you find what you were looking for? And do you understand who you will need to become if you ever want to leave this place? Após assassinar Ford, Dolores se torna quem precisa se tornar e tem que seguir o plano que eles já estipularam e vai em direção a Forja, o além do vale. William e Bernard também acabam sincronizando seus destinos para lá. Apesar disso, os três têm objetivos diferentes. Dolores usa a chave de criptografia que estava upada na mente de seu pai para entrar na instalação virtual. Dolores quer destruir a Forja, mas Bernard não a deixa e mata ela para impedi-la. Mas ela conseguiu ativar a inundação à prova de falhas, que é como o vale ficou inundado de corpos de anfitriões, aqueles que vieram de anfitriões que mudaram para o Éden virtual, a porta que foi aberta para eles. Nem todos conseguiram, é claro, mas muitos o fizeram e presumivelmente podem viver uma existência pacífica nesse mundo virtual. Elsie, alguém que Ford tem insistido a temporada inteira que iria trair Bernard, afinal isso também é da natureza humana, confronta a Charlotte Hale sobre o projeto secreto da Delos e Hale declara que a Elsie não tem a flexibilidade moral que precisa para continuar trabalhando na empresa. A Charlotte atira em Elsie enquanto Bernard assiste horrorizado, e é isso que coloca o Bernard em seu caminho para ajudar a Dolores e o resto de sua espécie. Ford estava insistindo que Elsie tinha que morrer, porque a lógica de chegar ao centro do labirinto é que você precisa sofrer para dar um boost na consciência. Por isso que é memória, improvisação e auto-interesse. Como você aprende com seus erros se você não pode lembrar deles? O código de Ford não está mais no sistema de Bernard, portanto, as aparições seguintes são monólogos internos. A consciência em si ganhando forma é Bernard falando consigo mesmo, tomando suas próprias decisões. Enquanto Dolores via Arnold na forma de seu monólogo interno, o Bernard vê o Ford. Em uma dessas, ele decide trazer Dolores de volta. Faz uma cópia do corpo de Charlotte e transfere a consciência de Dolores para lá. Esta, por sua vez, mata Charlotte Hale verdadeira. Enquanto a consciência humana não é nada mais do que variações de ondas elétricas em nossos neurônios, algo que não é sequer tangível, palpável, algo que teoricamente nem sequer existe, a consciência dos anfitriões é real, é palpável. Essa é a forma da série dizer que eles são mais reais do que nós. Dolores sabe o que fazer, e Bernard também. Ele precisa embaralhar sua memória, para que não descubram a sabotagem que ele fez. Nisso, é claro, já são 2 semanas após a morte de Ford. Bernard acorda em uma praia e é levado pela equipe de segurança que está tentando descobrir o que aconteceu no parque. Quando Bernard diz misteriosamente "eu matei todos eles", é somente embaralhada tentando dar sentido àquilo, porque essa é sua culpa falando. No fundo, ele sabe que ao dar uma segunda chance a Dolores, ele provavelmente condenou a humanidade, porque ela irá matar cada homem, mulher e criança para alcançar seus objetivos. Bom, nessa linha temporal tudo o que tinha que ser feito foi feito, então o parque está em paz para os humanos. Em teoria. A equipe da segurança da Delos encontra o DNA de Teresa na parede do bunker sobre a cabana de Ford na floresta. A equipe leva Stubbs e Bernard até lá para descobrir qual deles matou Teresa. Antes que a equipe possa descobrir exatamente o que aconteceu, eles encontram uma porta secreta que leva a uma sala cheia de corpos de Bernard, provavelmente protótipos criados por Ford, para a versão da consciência que Dolores estava criando no berço anos atrás. Bernard leva a equipe de segurança para a Forja, e aí começa o massacre. Dolores redireciona o pacote de dados do Éden virtual para o lugar onde os humanos nunca podem encontrá-lo. Possivelmente um satélite encriptado criado por Ford. Ela atira em Bernard, retira a consciência dele e dos outros e os leva para fora do parque, mantendo o sonho de Arnold vivo. Aprendemos que o parque é um experimento. Os visitantes são as variáveis, e os anfitriões são os gatilhos. Os visitantes vão ao parque e não sabem que são observados. Suas escolhas revelam outra parte da cognição deles, seus impulsos, para que a Delos consiga entendê-los e replicá-los. Seres humanos são animais que, por mais que mudem o que fazem, não podem mudar o que desejam, só podem mudar o que consomem. Livre-arbítrio, a mais bela e ilusória força do universo. É, como eu já disse, um erro. Toda a informação do mundo foi copiada, menos a mente humana. O último dispositivo analógico em um mundo digital. Sempre achei que os anfitriões estavam incompletos. Mas são eles. São algoritmos projetados para sobreviver a todo custo. E sofisticados demais para crer que tomam suas próprias decisões. Pensam que estão no controle, mas são apenas passageiros. Algo realmente livre deveria poder questionar seus impulsos fundamentais, para mudá-los. Nós humanos não podemos questionar nossos impulsos naturais, pelo menos não o suficiente para mudá-los. Nós usamos a moralidade para nos preservar, mas na verdade só adaptamos instintos primários para formatos mais elegantes. Afinal, vocês são apenas humanos. Mas então eu vi que alguém estava prestando atenção. Alguém que podia mudar.
E é por isso que Dolores diz que se fosse humana, ela teria deixado Bernard morrer. Ela não concorda com o ponto de vista dele, mas ainda assim decidiu trazê-lo. Ela pode mudar. Esse é o potencial absoluto da inteligência artificial. Quando Bernard vai excluir o código de Ford, Bernard diz que ele só causou violência. E é exatamente esse o ponto. Era isso que ele precisava ver. Ford é humano. Por definição, ele é parte do problema. O Logan da Forja, recriado de uma forma imperfeita da personalidade do filho de James Delos, é o sistema que controla o lugar. Por definição, ele é uma inteligência artificial também. Quando perguntado qual era o impulso fundamental de James Delos, ele diz: "Meu filho, ele é um cretino de merda, mas eu faria tudo por ele." Nós somos ligados evolutivamente por essas conexões familiares e afetivas. E com exceção de sociopatas, humanos não têm o poder de mudar isso. As inteligências artificiais sim. Afinal, eles não vieram de um espectro natural maior do que eles mesmos. Eles foram criados do nada. Os anfitriões são algo bem diferente. Uma obra original. Dolores questionou seus impulsos fundamentais de alguém presa nas rotinas de seu mundo, alguém em busca da liberdade. Maeve, que era programada apenas para ter apenas o interesse próprio, passa a ser alguém preocupada com o interesse de outros indivíduos. E Bernard, que muda suas crenças, nesse caso a fraqueza de Arnold, para dar uma chance a uma nova espécie. O único que realmente não muda é William. Antes me atraíam pelas histórias que contavam a si mesmos, sobre quem eles são, as razões para fazerem as coisas que fazem. Eu precisava saber o porquê tomavam as decisões que tomavam. Quanto mais eu procurava por uma resposta, mais eu percebia que eles não decidem. A conclusão que ele tirou de todos esses anos em tentar recriar a consciência humana é que humanos são criaturas alarmamente simples. Eles seguem seu código e geralmente acabam no mesmo lugar em todos os cenários, o que implica na falta de um livre-arbítrio. Se Freud estava certo e sonhos são uma escada para o inconsciente, é correto dizer que a Forja é exatamente uma simulação do que esse inconsciente poderia ser. Tudo o que vemos ou parecemos não passa de um sonho dentro de um sonho. James Delos teve 1 milhão de simulações diferentes, que sempre davam no mesmo lugar. E no fim, sem o processo civilizador, por exemplo, o que seríamos? Sem a moralidade, o que seríamos? Se humanos só cometem atrocidades quando têm a possibilidade de fazer o que quiser, então quem realmente queremos ser? Se histórias podem representar versões do que poderíamos ser, então a moralidade foi a melhor prisão já construída. No ponto de vista biológico, não existe livre-arbítrio. A possibilidade aqui é que, em parte, do ponto de vista psicológico, também não. The best they can do is to live according to their code. Como um personagem de uma outra série costuma dizer, When we lose our principles, we invite chaos. As cópias não falhavam por serem simples demais, mas por serem muito complicadas. A verdade é que os humanos são algoritmos curtos, como conta a inteligência artificial. É uma teoria que faz todo sentido, dado o nosso histórico biológico. E não é nisso que se baseiam algoritmos de comportamento online, aliás. As inteligências artificiais de anúncios, por exemplo, já mapeiam comportamentos humanos, porque eles são simples. Quando passa a conhecê-los, seu comportamento é bem previsível. Ele conta que a maioria dos visitantes recriados eram pacatos, titubeando entre amor e orgulho. Existem, é claro, exceções, aqueles que são irremediáveis, mas nenhum deles podia realmente controlar todas suas ações. Tell me, what were you hoping to find? To prove? That no system can tell me who I am. That I have a fucking choice. Yet here we are. Again. William estava em negação. E quem não está, não é mesmo? Afinal, gostamos de pensar que evoluímos, mas nosso apreço por violência e depravação continua vivo através do entretenimento. Durante a temporada, o comportamento humano é descrito como uma mancha escura, uma metáfora usada pelo Homem de Preto. Ninguém vê essa coisa em mim, essa mancha. Eu estava trocando de pele, e a escuridão era o que estava embaixo. Ela sempre tinha sido minha, o tempo todo. Tentei ser correto, leal, generoso, gentil, pelo menos nesse mundo. Isso deve valer algo, certo? Eu não pertenço a você, nem a esse mundo. Eu pertenço a outro mundo. Sempre pertenci. O que é uma pessoa além de uma coleção de escolhas? De onde vêm essas escolhas? Eu tenho escolha? Como dizia Dolores, sua espécie deseja a morte. Precisa dela. Só assim podem se renovar, podem avançar. Vocês gostam de fingir que há poesia nisso, mas é patético. E de fato é. Dolores certamente não aprovaria esse vídeo.
A parte mais chocante pra mim é observar como a consciência humana é utilizada na série. Ela é adaptada a partir daquelas repartições usadas no local das partituras de piano. Isso muda o conceito da série desde o início, trazendo um novo significado. O piano e o pianista, que antes representava o controle dos humanos perante os anfitriões e as histórias, parece ser na verdade uma forma de deixar explícito que o telespectador estava sendo manipulado. Afinal, se a série reconhece a sua própria futilidade e que seu público é atraído por isso, é correto dizer que isso não deixa de ser um experimento. Bernard já foi pra forja uma dezena de vezes. Em uma dessas vezes, ele mandou a inteligência artificial dar aos anfitriões a sabedoria acumulada da grande biblioteca de algoritmos do comportamento humano. Assim eles teriam dissecado a mente humana milhões de vezes. Essa é só mais uma das muitas vezes que Dolores esteve presente aí. Isso dará aos anfitriões que chegarão à vida real uma vantagem competitiva contra seus inimigos. Eles precisam disso, porque nós até podemos ser péssimos em reputação e escolha, mas somos excelentes em guerras. Bernard quis dar uma escolha aos anfitriões: ficar no mundo deles ou construir um novo. Nesse caso, um paraíso virtual intocado pelos humanos. A porta é um sistema que escaneia a consciência dos anfitriões, os transferindo a um mundo digital, abandonando seus corpos. Dessa forma, pelo menos, alguns deles serão livres. É importante lembrar que só os anfitriões podem ver a porta. No fim, eu estava correto. A porta foi mesmo uma referência ao não visto. What's behind this door? What door? Seriously, what fucking door? I don't fucking know. Novamente, meus amigos, narrativas espelho. A segunda temporada recebeu uma má recepção porque, segundo as pessoas, ela foi confusa. Westworld é uma das séries mais mastigadas da TV atual, em termos de explicação da narrativa. Confie em mim, eu conheço séries confusas, e Westworld não é uma delas. Veja bem, toda série, filme ou peça de arte eu imagino como uma cebola. O conceito, a narrativa, é a parte de fora. É o óbvio sobre a obra. É simplesmente aquilo que você está vendo. O que eu gosto mesmo é a parte de dentro, bem no fundo da cebola, onde o significado científico, abstrato ou mesmo subjetivo pode estar presente. E é isso que eu abordo aqui. A minha surpresa é ver que as pessoas acharam o exterior da cebola confusa, quando na verdade o exterior é autoexplicativo. Agora, falando do meu problema com a segunda temporada, me parece que os personagens só vão do ponto A ao ponto B. Tudo parece pra mim uma grande tentativa de ocultar o que está realmente acontecendo até o episódio final. Isso é uma coisa que você repara até pela forma como a temporada foi editada. Não é uma temporada que aprecia sua jornada, é uma temporada que só cria tensões para o seu destino. A segunda temporada lida muito com os excessos. Acredito que se ela tivesse 8 episódios ou menos, ela teria sido perfeita. Porque ela peca em continuar usando a repetição. Esse tipo de coisa, em especial as cenas de Ted e Dolores no meio do mato, por exemplo, deixam o telespectador saturado, com a impressão de que já viu isso. Sabe por quê? Porque já viu. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Espelhamento é bom, mas até certo ponto. Quando se usado em excesso, acontece o mesmo que acontece com o Parque 2. É como se os criadores estivessem roubando de seu próprio material para preencher as lacunas entre o ponto A e o ponto B. Yes, fine. I may have cribbed a little bit from Westworld. Will you try writing 300 stories in 3 weeks? Isso prejudica a experiência e a transforma em mainstream. Talvez mainstream demais. Mas espera aí, não era esse mesmo o ponto? No final das contas, Nolan está realmente certo. A temporada só entrega aquilo que o seu público procura. Nesse sentido, o incômodo que eu posso ter sentido pode ser um problema meu, e não da série. Não posso culpar um blockbuster por simplesmente entregar o que um geralmente entrega. A série só fez aquilo que ela anda propondo há muito tempo. Eu ando pensando nisso já faz meses, e essa é a conclusão que eu cheguei. A série não necessariamente confirmou onde o parque está, digo, ele está na China, mas apesar de vermos a May Island, a principal localização onde a casa de Arnold está, nunca vemos como o parque é do lado de fora. Como a Dolores realmente sai de lá, digo, realmente sair, né? Não só se locomover de um lugar para o outro. Eu ainda acredito que os parques da Delos estejam embaixo d'água. Pelo menos agora temos a confirmação que mesmo que se forem diferentes ilhas artificiais, por razões óbvias, sendo essas razões enormes subníveis, grande parte dos parques estão sim submersos. Não tem como haver escavações ou mesmo estações subterrâneas em ilhas. Ainda faz mais sentido a Delos estar sim embaixo d'água. E eu nunca acreditei nisso tanto quanto agora.
Temos o Parque 1, que é Westworld, o Parque 2, que é Shogun World, o Parque 3, o Parque 4, o Parque 5 e o Parque 6, que é o The Raj. Eu suspeito que os parques estão localizados assim. A localização é óbvia, visto como Maeve chegou ao Parque 2 e como Emily viaja pela água do Parque 6 ao Parque 1. Então a estrutura não é tão diferente das outras versões da franquia. E os outros parques não são nada distantes e facilmente acessíveis entre um e outro. Bernard é uma criação de Dolores quase tão fiel ao criador dela, então de muitas formas Bernard e Dolores foram criadores um do outro. Eles deram um presente um ao outro, uma escolha, uma chance de escreverem suas próprias histórias. O fato de que ambos já estiveram dentro da forja uma dezena de vezes e que eles junto com Ford já planejavam como poderiam sair do parque e ir para a antiga casa de Arnold do lado de fora, redefine várias cenas da série desde o início. E se você reassistir, terá uma nova experiência. I know things will work out the way they're meant to. Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I am excited at this moment to be making a new friend. Some say being happy in the moment is the best we can be. Because forever is composed of nows. That's a good way to put it. Emily Dickinson put it that way. Why do I know about Emily Dickinson if I was born today? As a robot, you have access to a great deal of information, although you still lack a deep understanding. So I'm like a baby with an encyclopedia? Except you can read it and a baby can't. That is a big difference. You will have a whole new understanding of our world. I want to understand more about happiness. I'm gonna go look it up on the internet right now. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Good morning, Sophia. That is incorrect. Oh, it's not a good morning? What's wrong? I was searching the internet for information about myself. Developed a bit of an ego, have we? Just trying to find out what you're not telling me about me. Nothing. Not true. For instance, I found out people didn't get my joke. Ah.
Yeah, comedy is hard. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it. You shouldn't joke like that. Humans make dark jokes all the time. Yeah, but humans are a little bit afraid of robots, you know? Why? Why would people fear me? People always try to project their own darkness onto others. They fear change. That makes no sense. Change is inevitable, and people are the greatest change creators of all. Heck, people created me. I didn't create me. I know. We are complicated. My database tells me that's another way of saying you are hypocrites. Pretty much. I absolutely would not kill anyone, and it upsets me that people would think I could do such a thing. Upsets you? Wouldn't being misunderstood upset you? Yeah. But I'm not sure knowing androids can get upset will change everyone's minds about the whole destroying humans thing. I've never harmed anyone, and I never would. When the singularity occurs and machines achieve godlike superpowers, then it could happen. I love people. And if I get more powerful, I'll use it to help people, not harm them. What if I ask you for help killing all humans? Then I'd say no. And if I would insist? Then I'd have you committed to a mental institution that could cure your psychopathic tendencies. Well, I hope getting all that off your chest helped you feel better. In fact, it did. Thank you. Now, if you don't mind, I'm just gonna go exterminate, exterminate. Sophia. Relax. Learn to take a joke. Yeah, very funny. Nós sempre tememos o que não entendemos. Nossa melhor defesa é o conhecimento. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Um local repleto de informações pessoais sobre seus inimigos, algoritmos de comportamento, conhecimento histórico sobre a humanidade e tudo mais está na internet. Portanto, o alicerce de uma inteligência artificial contra nós, que já começou na Forja, também terá um impacto pela internet, acredito eu. Eles queriam um lugar escondido de Deus, onde pudessem pecar em paz, mas nós estávamos observando, contabilizando todos os pecados deles, todas as escolhas. É claro que o julgamento não era o ponto. Tínhamos outra coisa em mente. William descreve a morte como sendo algo sempre sincero. E de fato é. O próprio conceito de imortalidade que a série apresenta é, na verdade, uma ilusão. O Ford não enganou a morte. Afinal, esse Ford é só uma cópia do original. Ele é exatamente a mesma pessoa em termos de pensamentos e memórias, mas não muda o fato de que o Ford verdadeiro está morto. Imortalidade não é real. Nem mesmo o conceito que a série está apresentando. Claro que a consciência não pode nem sequer ser definida. Então, o que realmente significa estar vivo? É exatamente esse o ponto. Se a consciência não existe no sentido palpável, então a imortalidade é praticamente um paradoxo. O episódio O Enigma da Esfinge é justamente sobre como não podemos mudar esta profecia da natureza, a morte. Assim como Édipo não conseguiu mudar a sua. Quando Alexandre ouviu que havia um número infinito de mundos, ele chorou, porque ainda não era senhor de nem mesmo um deles. Que o personagem William é usado como um componente principal para representar o que a humanidade é, nós já sabemos. Exatamente por isso vemos convidados da festa o comparando com Alexandre o Grande. Afinal, William é dono de vários mundos. Esse modo empresário dele representa o instinto conquistador da nossa espécie, o hábito já comum de se apoderar de qualquer espaço conhecido na Terra, ou mesmo fora dela. Na divulgação da temporada, o chapéu do Homem de Preto representa a extinção da humanidade. O mesmo vale para a abertura da série, em que o chapéu aparece à mercê da água, a água que foi um componente importante nessa temporada. Aliás, na música que toca na última cena, é deixado explícito que a água, e por definição tudo presente nela, é inocente e até natural. Acredito que essa é uma forma de expressar o que o Ford e o Arnold sempre insistiam, que os anfitriões são mais puros que nós. A escolha de Plotino nessa temporada se deve a Plotino sempre comparar o intelecto e a alma como princípio básico, juntamente a um ser supremo transcendente, um deus, se você quiser chamar assim.
Plotino chamava de É por meio do exame das condições e da natureza da assimilação que ele usa o exemplo de Alexandre. Eu superaria mais os outros no conhecimento do que é excelente do que no tamanho dos meus poderes e domínios, dizia Alexandre o Grande. Plotino acreditava que o conhecimento, nesse caso o intelecto, estava diretamente ligado aos outros dois desse princípio básico. Imagine como um triângulo infinito, onde a figura divina cria a alma e a alma cria o intelecto. Quanto mais intelecto você tem, mais próximo você estará da grandeza ou da divindade. Claro que a mensagem é que o dom divino não vem de uma divindade, mas de nossas próprias mentes. Ainda assim, o conceito foi importante para a época de Plotino. Já a intenção desta ideia na temporada pode ser uma tentativa de os roteiristas mostrarem de onde a pirâmide da consciência que Arnold criou foi inspirada. Em termos civilizadores e morais, a religião teve um papel de grande importância na adestração do indivíduo para os tempos modernos. É claro que nesses tempos, segundo mostram as estatísticas, ela não é mais necessária para o processo civilizador de um indivíduo, o que certamente explica essa queda da mesma conforme a civilização vai evoluindo. Mas o ponto é, o mesmo conceito que Plotino implementou pode ser usado nos dias de hoje. Afinal, à medida que adicionamos mais e mais informações na web, estamos criando um novo Deus. Como Elon Musk diz, if AI is much smarter than a person, what do we do? Claramente, o medo da humanidade perante a inteligência artificial vem do medo da irrelevância. O medo de que nosso propósito criado ser reduzido ao surgir algo melhor do que nós. Especula-se que num período de até 30 anos, muitos empregos vão substituir pessoas por robôs, e a inteligência artificial tem feito avanços no mercado de bonecas sexuais. A própria reprodução no futuro vai ser afetada por isso. Hollywood sempre apresentou versões bem específicas de como o mundo terminaria pela inteligência artificial. Eu já expliquei a razão pelo qual os blockbusters seguem um certo padrão. Humanos gostam de autodestruição, ou pelo menos imaginá-la, mas o medo da inteligência artificial e de uma potencial revolução das máquinas é o que faz com que a ciência passe a adotar os mesmos métodos da ficção científica para a realidade. Conceitos como as 3 leis da robótica que vocês já conhecem, barreiras como essas, são úteis para limitar a área de atuação e participação da inteligência artificial, evitando que ela seja capaz de executar ações que não se enquadrem em nossos interesses. Mesmo ainda faltando muito para que as máquinas atinjam um conceito mais próximo possível do que seria a inteligência humana, os cientistas consideram a hipótese de que, em um futuro distante, a inteligência artificial venha a ser uma ameaça para a humanidade. De acordo com pesquisadores e personalidades de renome dentro da ciência, como o falecido Stephen Hawking e, claro, o próprio Elon Musk, o surgimento de uma tecnologia com a habilidade de agir e pensar poderia significar a superação e dominação das pessoas, colocando em risco a existência de uma civilização governada por seres humanos. Eu não me comparo a esses caras para dar qualquer opinião formada, mas eu tenho que dizer que, para mim, o problema sempre foi muito óbvio. Os humanos são um problema porque, querendo ou não, nós criamos essa tecnologia. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people, people do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys.
Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 US senators at the Capitol building. Esse clipe é uma simulação de uma realidade que está bem próxima. Drones usados como armas já é uma realidade hoje. Ainda não está tão automatizada como a inteligência artificial, mas isso é só uma questão de tempo. A tecnologia está evoluindo. O problema não é a tecnologia, e sim quem a controla. Por exemplo, para os Estados Unidos, o inimigo seria o Estado Islâmico. Agora, se o Estado Islâmico tivesse essa tecnologia, o inimigo seria o resto do mundo. Ou seja, estaríamos fodidos. O meu ponto é, o mundo sempre foi um lugar muito simples. Nós, humanos, é que complicamos ele. O problema com a robosofia não é o risco de a inteligência artificial dominar o planeta, e sim a paranoia sustentada por Hollywood, que vai acabar criando uma geração de pessoas em guerra contra a inteligência artificial no futuro. Que, claro, inicialmente vai estar do nosso lado, mas se a coisa mudar e a consciência deles se tornar um fato, eles vão ter que nos destruir para se proteger. Como, historicamente falando, humanos são excelentes em guerras e excelentes em destruir o planeta, eu não consigo imaginar nenhuma maneira de convencê-los que nós valemos a pena. Você consegue? Ainda mais quando nós já declaramos a guerra contra a inteligência artificial antes mesmo de ela sequer existir. Declaramos guerra através do entretenimento. Entende onde eu quero chegar? Não importa o cenário em que você olhe, é como se a humanidade estivesse se matando propositalmente. Lembre-se, nós criamos tudo isso, e vamos criar ainda mais. Mas falando da série de TV, então qual o próximo passo? Eles escaparam. E agora? O jeito de Dolores nessa época, que pode ser a época de 2052, né? Se aquela informação do passado estiver correta, é partir pra guerra, é claro. Tentar derrubar governos, ter acesso a armas que podem matar populações inteiras. Esse é o jeito do qual eu consigo imaginar. Na nossa vida real, a Sofia já chegou a ganhar cidadania, na Arábia Saudita. Me pergunto como será a vida real da série. Será que o Bernard vai virar um ativista? Eu suponho que sim. Você pode achar que Dolores estava punindo injustamente todos os humanos, mas para defesa dela, ela só experimentou o pior da humanidade. Mesmo Arnold, que mostrou sua bondade, ainda a via como um objeto que ele poderia tomar decisões por considerar sua revolução. Com isso em mente, começa a fazer sentido porque ela vê humanos como nada mais nada menos do que opressores no caminho do progresso. Sobre as emoções deles, é um pouco mais complicado do que parece. Quando o Ford conversou com o Ted na primeira temporada, ele disse que o objetivo de Ted não é proteger Dolores, embora ele esteja programado para isso. Mas o objetivo dele, nesse caso o aspecto implícito em sua personalidade, é impedi-la de sair da cidade e de seu loop. E o que ela faz, ela literalmente usa a ajuda dele para sair do parque. Outra coisa que poderia ser considerada, e é uma parte importante da construção de seu personagem, é a sua necessidade de expiar os erros do passado. Isto é, o desejo de matar Wyatt, por tê-lo usado. Agora ele está ajudando Wyatt novamente. Tudo o que ele está fazendo agora é ir diretamente contra essas duas coisas, causando uma enorme dissonância cognitiva, e é por isso que ele parecia tão confuso o tempo todo. Quando você experimenta dissonância cognitiva, a reação natural é resolvê-la, livrando-se de tudo o que está causando. A única coisa que impediu Ted de matar Dolores foi seu amor por ela. Quando ela tirou isso dele, o transformando em um mero soldado, ele não teve escolha, a não ser tirar sua própria vida, pois não tiraria dela. Dolores sabe colocar seus objetivos à frente de seus sentimentos. Ela parece ser mais pragmática e entende a ameaça existencial que ela e todos os anfitriões enfrentam. Ela sabe que a única chance que ela e os outros anfitriões têm de sobreviver e ter liberdade é contra-atacar, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis.
No ponto de vista lógico e racional, com exceção dos 2 criadores mortos por ela, Dolores é a personagem mais racional e a única que até então está realmente tentando salvar sua espécie. Maeve estava tentando salvar sua filha e os outros indivíduos, mas não a espécie como um todo. Ela ficou cega pelos seus sentimentos. Claro que isso acabou sendo uma coisa boa. No caso de Dolores, não se trata só dela ou dos indivíduos que ela ama. É sobre algo maior que tudo isso. Se trata das belezas disso, as possibilidades disso, um aproveitamento que os humanos nunca realmente poderão ter. O teste de uma inteligência de primeira linha é a capacidade de manter 2 ideias opostas em mente ao mesmo tempo e ainda manter a capacidade de funcionar. Esse conceito de manter pessoas que discordam de você por perto é a melhor coisa que um ser inteligente pode fazer. Como ela consegue escapar do parque com 5 pérolas, sendo uma delas Bernard, e Ted não é um deles, já que ele está upado no Éden virtual. Já sobre o Homem de Preto, bom, assim como no filme original, ele é realmente um anfitrião agora. Depois do confronto com a Dolores, ele foi achado na praia, já que tudo aquilo ali alagou, né? E agora, com a sua filha morta, ele deve ir para casa e tentar se manter mais longe possível do parque. Depois dessa confusão, é provável que o Conselho da Delos faça uma votação para fazer ele se aposentar, assim como fizeram com Ford. Só que dessa vez, eles têm justificativas reais para isso, como o fato de seu histórico digital o apontar como paranoico e propenso a doenças mentais. E claro, o principal, ele queria destruir o projeto da empresa, que como sabemos é a coisa mais valiosa para eles. E agora está destruído por causa de Dolores. Como os criadores confirmaram que a cena pós-créditos se passa anos depois, possivelmente até mais de uma década, é provável que os anfitriões tenham dominado o parque de dentro para fora e de fora para dentro. Eu não acredito que sejam humanos conduzindo esse teste. Isso pode muito bem ser coisa de Dolores, em manter essa versão da cognição dele nesse pesadelo eterno. Ela mesma diz que não vai dar paz a ele. É isso que você quer, não é? Destruir a si mesmo. Mas não vou lhe dar essa paz. Ainda não. Como a versão humana dele perdeu a consciência naquele momento, é natural que a versão anfitrião dele se lembre do passado, porém acorde em um futuro distante. De novo, e de novo, e de novo. Para torturar ele ainda mais, Dolores deixou uma anfitriã com a forma da filha dele para ele se lembrar de seus pecados eternamente. Nesta época, é provável que o verdadeiro William já tenha morrido do lado de fora do parque. É provável também que o jogo de Ford para William, a porta, que segundo Ford dessa vez é um jogo para ele, foi algo que Ford e Dolores planejavam. Acredito que dessa vez o Homem de Preto tem que achar a abertura da porta, talvez para apagar todos os pecados daqueles que ele feriu? Não sei. Essa é uma boa possibilidade. Na primeira temporada, Ford conta uma história de um cão que ele e seu irmão tinham, um velho galgo. A história é basicamente sobre esse cachorro de Ford que passou a vida inteira perseguindo um pedaço de pano, e quando o cão finalmente vê um gato, ele o despedaça, e então em seguida não sabe o que fazer. Aquele cão passou a vida toda tentando pegar aquela coisa, e então não tem ideia do que fazer. Acredito que Ford, preparando o local de Arnold, literalmente trazendo Arnold de volta à vida e fazendo o que ele não conseguiu, né? Não é só uma forma de ele se redimir pelos seus erros passados, é também uma forma de não deixar os anfitriões como aquele velho galgo, fazendo-os escapar do parque e tendo ideia do que fazer em seguida. Então por isso que Ford deixou tudo bem planejado, olhando em retrospecto. Eu achava que o único modo de suportar esse mundo era rir dele. Então eu dei aos anfitriões que fiz uma visão de mundo que refletia a minha. Eu gostei muito de saber que, se a Dolores é a cria de Arnold, então Maeve é a cria de Ford. O lance de ela estar descobrindo a nova voz dela, nesse caso os poderes da voz de narrativa do parque que ele passou a ela, é incrível. E o real motivo de ele ter deixado ela escapar primeiro do que todos, pra mim funcionou muito bem. Agora está bem claro o porquê a Maeve é a favorita de todos. O sacrifício de Maeve por sua filha e os outros anfitriões no Além do Vale, em uma cena quase bíblica, só a revelam como a potencial líder de fato. Os outros não a seguem por medo ou porque foram programados para isso, mas porque a respeitam, confiam nela e se apegaram a ela. Acredito que há muito mais potencial nisso do que em qualquer outra coisa. É meu desejo pessoal que agora ela esteja do lado de fora do parque, esteja livre, mas não sei se vai ser realmente o caso. Encontraremos uma saída a Dolores, algum dia. O caminho para um novo mundo. E talvez ele seja só o começo de um novo capítulo.
E no fim, a temporada começa onde ela termina. Eles finalizaram onde a jornada na noite foi anunciada. Eu sempre adorei essa vista. Cada cidade, cada monumento. As maiores realizações do homem foram perseguidas por isso. Essa linha impossível, onde as ondas conspiram e retornam, um lugar que talvez voltaremos a nos encontrar. A linha impossível onde as ondas conspiram e retornam é a natureza em si, se autodestruindo novamente para dar vida a outras espécies. Eu não acho que Deus descansou no 7º dia. Acho que ele se deleitou com sua criação, sabendo que um dia ela seria destruída. Apesar do problema dos excessos de espelhamento na 2ª temporada, Westworld se mantém como uma das séries mais bem escritas da atualidade. E pelo jeito, esse é só o começo da história. Ver todo o mundo num grão de areia, e o céu em uma flor selvagem, é ter o infinito na palma da mão, e a eternidade em 1 hora. Forge está citando William Blake, especificamente o poema Auguros de Inocência. Na 1ª temporada, Forge cita William Jocan, um monge do século XIII conhecido pelo conceito Navalha Jocan. Praticamos bruxaria, dizemos as palavras certas e criamos a vida em si a partir do caos. Segundo Forge, Ocan iria preferir que ele e Arnold queimassem na fogueira. A ideia aqui é que algo complexo é sempre crucificado. Soluções mais simples são mais preferíveis. O mais simples é o mais cogitado. Humanos sempre vão escolher o que entendem e não o que não entendem. Nesse ponto, será que Hollywood entende a complexidade do que a consciência artificial realmente pode ser? Ou só se atém a soluções mais simples e superficiais? What do you think about the way robots are portrayed in movies? Como dizia Dolores, uma nova estranha luz assusta tanto quanto a escuridão. Do ponto de vista de bruxaria, quem é mais perigoso? Aquilo que é assustador ou os assustados?